Fala aí galera, beleza? É o seguinte, segundo episódio da série Pixel Perfect, agora nós vamos estar fazendo essa página aqui, tá? No primeiro episódio a gente fez se baseando numa imagem apenas, então a gente não tinha as dimensões nem nada, a gente ia analisando a imagem e ia chutando lá os espaçamentos e tudo mais, de acordo com que ficasse mais parecido com a imagem, né? Aí eu falei que nos próximos episódios a gente iria usar um design no Figma para também ver como a gente faz um design no Figma, né? Que aí a gente tem certinho os tamanhos e tudo mais. E nos próximos episódios a gente vai fazer uma outra página, se baseando em outra página, né? Pra gente fazer um clone, no caso. Eu vou deixar esse link aqui do Figma na descrição pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá fazer um clone do design, poder fazer alguma modificação caso queira. Eu não lembro de onde eu peguei esse Figma aqui, mas se eu lembrar eu vou deixar os créditos merecidamente, óbvio. Beleza? E é isso aí, chega de enrolação. Vamos começar a colocar a mão na massa aqui. Vamos tentar deixar essa página aqui o mais perfeitinha possível, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Abre o seu editor. Beleza, estou aqui com o meu aberto. Vamos fazer aquele padrão, criar um novo arquivo, o index.html, né? Aí aqui a gente vai criar a pasta asset. Dentro da pasta assets a gente cria uma outra pasta chamada CSS, uma outra pasta chamada JS, uma outra pasta chamada image, né? CSS você vai botar o seu CSS, no image vai colocar as imagens e no JS você vai colocar o seu arquivo JavaScript, tá? Aqui dentro do CSS eu vou criar um arquivinho chamado style.css. A gente volta aqui para o HTML, a gente usa aqui a estrutura já pronta do VS Code, só digitar HTML, que aí já vai aparecer as opções, a gente coloca aqui HTML5, beleza? Aí ele vai criar já o template aqui para a gente pronto, a gente pode colocar o nome do projeto de Flampic, que é o nome, que é o mesmo nome dado à página, tá? E é isso, agora a gente salva aqui. Agora a gente vai fazer o link com esse arquivo CSS aqui, né? Para poder o CSS funcionar. Então a gente vem aqui, link, rel. A gente fala que vai ser style sheet, né? E o href, que é o endereço de onde está o arquivo, a gente bota asset, css, style.css. Só a gente fechar aqui. Aí para testar a gente pode colocar aqui no body, por exemplo, para ver se o CSS está funcionando, o background color red, né? Aí aqui eu tenho uma extensão que você pode baixar aqui, chamada é, Live Server, né? Que aí você consegue clicar com o botão direito aqui, o Open with Live Server, e a página vai criar um servidor local aqui para que todas as alterações que eu faço salve automaticamente, não preciso ficar dando F5 na página, tá? Então é só você baixar essa extensão e vocês podem ver que o CSS está funcionando, o link foi feito certinho, né? Que o background red foi aplicado, tranquilo? Dos arquivos criados, pastas criadas, agora vamos fazer o nosso projeto em si, beleza? Deixa eu apagar isso daqui. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar a fonte, beleza? Vamos colocar a fonte. Se vocês repararem, a fonte utilizada aqui, deixa eu apertar o H você muda para a mãozinha, você consegue clicar e arrastar, o V você consegue selecionar os elementos, tá bom? Então a gente pode vir aqui em logo, Flampeak. A gente pode ver que a fonte utilizada aqui, né, é a Roboto, tá? E é isso que a gente vai utilizar. Então a gente vem aqui no Google, fonte google.com. A gente vem aqui. Eu já tenho a Roboto aqui selecionada, deve ser de algum outro projeto que eu devo estar fazendo, provavelmente. Então só vou clicar aqui para remover todos. Aí a gente vem aqui em Roboto, seleciona logo a primeira, tá? A gente vai selecionar as fontes 400, beleza? E a 700, tá? Que é essa daqui. Opa, 700. Agora a gente pega esse link aqui, tá bom? Não, vamos selecionar também a 300 aqui, que eu acho que de repente vai ser preciso aqui, olhando aqui as imagenzinhas, eu acho que vai ser preciso usar a 300 também, tá? Agora a gente copia aqui o link, copiou o link, volta aqui para o nosso arquivo HTML, e aqui em cima do title a gente coloca. No meu aqui, VS Code, eu aperto Ctrl A para selecionar todo o texto, eu aperto Alt Shift F para poder identar o texto, para o código, na verdade, né? Para o código ficar todo organizado certinho, tá? Já pode começar aqui, finalmente, a fazer a página em si. Lembrando que esse vídeo aqui, cara, ele pode ser que fique um pouco longo e eu divida em algumas partes, porque eu vou tentar mostrar para vocês a minha linha de raciocínio para poder chegar nos resultados que a gente quer, né? Então eu vou mostrar o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas, colocando determinadas classes e explicando o motivo dela para vocês entenderem a linha de raciocínio para chegar no determinado resultado, beleza? Então pode ser que fique um pouco longo, mesmo sendo alguma coisa simples. Então vamos começar aqui, primeiro de tudo. Agora que a gente tem o Figma, a gente tem onde se basear. A gente não precisa mais ficar chutando o que é para fazer, o que não é para fazer. E, cara, como sempre, a página
né, ele vai seguir aquele mesmo padrão do primeiro vídeo, do primeiro episódio da série Pixel Perfect, né. A gente pode usar o print aqui também para se basear, e a gente vai ver o seguinte, vamos colocar aqui o retângulo vermelho, a gente vai ver aqui o seguinte, que nós temos aqui um lado esquerdo, nós temos aqui também um lado direito, e nós vamos ter que ter alguma outra tag HTML, lembrando que se você não viu o primeiro episódio, essa é a divisão que a gente faz para poder colocar, transferir isso para o código, tá? Então esse lado vermelho aqui vai ser uma tag HTML, esse outro lado vermelho vai ser uma outra tag HTML, e essa azul vai ter essas duas tags aqui, tá? Então vai ter que ter esse azulzinho aqui, que vai ser uma tag para agrupar esses dois outros elementos, tá? Essa é a forma que a gente faz aqui para poder fazer a análise da nossa página e construir nosso HTML, beleza? Então vamos lá, é a mesma coisa. Esse azul aí que a gente criou para agrupar, a gente pode colocar ele como uma tag main, beleza? Que vai ser o nosso conteúdo principal. Por quê? Porque não tem nenhum outro conteúdo. Isso aqui é uma página única, assim, não tem nenhum outro conteúdo. Então, isso aqui é o nosso conteúdo principal. A gente pode colocar a tag main. Aí aqui a gente vai ter uma outra div, que vai ser aquela vermelhinha, que vai ser o left side, né? Que vai conter esse conteúdo aqui. E vai ter a outra div com uma class right side, que vai ser para conter esse conteúdo aqui, né? Então, a gente pode colocar aqui embaixo nossa div com a class right side para indicar que é o nosso lado direito, beleza? Então a gente pode vir aqui, vamos salvar aqui, se a gente volta aqui no HTML, não vai ter nada, porque a gente não colocou conteúdo nenhum. Vamos vir aqui no nosso CSS e vamos resetar tudo. Vamos tirar de todos os elementos a margem, vamos tirar de todos os elementos o padding e vamos dizer que o box sizing vai ser border box, ou seja, a margem e o padding de todos os elementos vão se unir à largura do elemento, tá? Então se a gente coloca que um elemento tem 100 pixels e ele tem margem, tem pad, esses 100 pixels já vai estar contabilizando tanto a margem quanto o pad e quanto a borda, tá? Então ele vai ter 100 pixels exatamente, por isso que a gente coloca o box sizing border box, beleza? Então tá tranquilo, já fizemos aqui, voltando não tem nada. Ah, outra coisa que a gente vai fazer é a seguinte, vamos vir aqui no nosso body e colocar logo a font family. A nossa font family vai ser a Roboto, que é a imagem que a gente colocou. Se a Roboto não carregar, a gente joga uma sans serif, tá beleza? Vamos fazer agora uma divisão aqui, vamos fazer logo o lado esquerdo e o lado direito. Então só pra gente contextualizar aqui, né, a gente coloca, sei lá, 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Na verdade, no lado direito, eu vou colocar 3 pontinhos mesmo. No lado esquerdo, a gente já pode mais ou menos colocar o nosso logo ali, que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Lembrando que a gente faz a página de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Então a gente começa aqui com o nosso logo. A gente pode colocar uma div aqui com a class logo. E dentro desse logo a gente coloca o span escrito from click. E depois a gente vai fazer esse quadradinho aqui, tá? Beleza, agora sim a gente já vai ter algum conteúdo aqui. Esse daqui é o left side, esse aqui é o right side. A gente vai pegar a tag main, tá? Copia aqui. Lembrando que eu vou estar editando uma tag, por isso que eu não coloco ponto, tanto no body quanto no main. Como eu não estou editando uma classe, no caso, eu não coloco ponto. Eu coloco só o nome da tag, tá? Eu vou dizer que ela vai ser um display flex, beleza? E ela vai ter uma altura de 100 VH, tá? Ela vai ter uma altura de 100 viewport. Ou seja, sem viewport é daqui até aqui do seu navegador, é do início até o fim do seu navegador, sem ter barra de rolagem, tá? Isso que equivale a 100 VH. Beleza? Agora já pode ver que o lado esquerdo tá aqui, o lado direito veio aqui pro ladinho dele, tá? Tava aqui embaixo, agora tá um do lado do outro, beleza? E agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, no left side, começar a editar o left side, a gente pode botar um background color red, só pra gente ver o que tá acontecendo, ó. Por a gente ter colocado que a main vai ter 100 view rate, ó, a gente tira, ele vai pegar só a altura do conteúdo. Agora a gente colocando display flex e colocando a altura de 100 view rate, o left side e o right side automaticamente vão pegar a altura total disponível, beleza? Então fica assim. Aí agora a gente pode clicar aqui, a gente pode vir aqui em Picture, clica aqui no retângulo e a gente aqui no Wzinho a gente consegue ver o width, ou seja, a largura desse quadrado aqui do nosso lado esquerdo. Tá? Agora, como a gente tem o Figma para se basear, a gente consegue pegar as dimensões corretas. Então a gente vendo aqui, ó, que esse retângulo aqui, que é o nosso plano de fundo, tem 645 pixels de largura. Então a gente consegue vir aqui no nosso left side e falar que ele vai ter o width 645 pixels. Se a gente salva e volta aqui, a gente pode ver que agora ele está com 645 pixels, beleza? Outra coisa que a gente pode ver é que o background não é esse vermelho aqui. A gente colocou esse vermelho só para poder ver. Ele tem aqui, cara, a gente vai vir aqui no fio, que ele tem uma espécie de gradiente. Uma espécie não, ele tem um gradiente, né? Ele tem um degradê. Cara, como é que eu vou fazer esse degradê aqui no CSS? Simples, galera. O Figma está aqui para ajudar realmente os desenvolvedores. É só a gente vir aqui em Inspect. E aqui embaixo, a gente tem o gradiente já pronto, o código CSS pronto do gradiente, tá? Esse outro código aqui vocês ignoram, porque eles fazem a página com position, e não é assim que se faz, a página vai ficar toda quebrada, tá? Mas em relação a sombras, a gradiente, cara, o código pronto
ajuda muito. Então é só a gente vir aqui copiar esse código do gradiente, do degradê, enfim, como queiram falar, colar aqui, coloca o ponto e vírgula no final. Se a gente salva e volta aqui, beleza, já está com o nosso fundo aqui e já está meio caminho andado, tá? Agora vamos começar a fazer o nosso logo aqui. Primeiro de tudo, vamos fazer o distanciamento, que vocês podem ver que o nosso logo não está grudadinho aqui. A gente pode apertar V ou clicar aqui, né? Tá na mãozinha, pode clicar aqui também, dá no mesmo. Se a gente aperta o Ctrl e a bolinha do mouse para frente e para trás, né, o scroll do mouse, a gente consegue dar zoom, tá? Então vamos voltar aqui e vamos ver a distância que está o texto da página. Como que a gente faz isso? A gente clica aqui no Picture, aí a gente vai segurar a tecla Alt e passar o mouse em cima do logo aqui, ó. Se a gente passa o mouse aqui em cima do logo, a gente consegue ver a distância que está da esquerda em cima. A gente pode ver que está uma distância de 29 pixels em cima e 150 pixels na esquerda, beleza? Então a gente vai colocar essa distância aqui. A gente pode colocar no left side mesmo um padding, tá? A gente pode colocar um padding left de 150 pixels e um padding top de 29 pixels. Se a gente salva e volta aqui, a gente pode ver que agora está com distanciamento de 29 pixels em cima e 150 pixels na esquerda, tá? Lembrando, só clica aqui em Picture, segura o Alt que você vai ver a distância que esse elemento tá um do outro, beleza? Agora sim, vamos começar aqui editando o nosso logo. Primeiro, a gente pode vir aqui em Design, né? Vamos ver aqui. Clica aqui em Design, não, perdão. Clica no logo, clica no texto, para a gente ver as informações do texto. A gente pode ver que a fonte é Roboto, já colocamos, tá? Essa fonte aqui já é a Roboto. Ele tem o font weight dele é bold, ou seja, é negrito, é o 700, e o font size dele é de 32 pixels, e é isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente vem aqui, left side, a gente não precisa pegar o left side, no caso a gente criou uma div com a class logo, então a gente pode colocar aqui direto, né? Eu quero editar o logo, e dentro do logo tem um span, então eu quero editar esse span que está lá dentro. Então eu boto aqui logo, span, e eu vou falar que o font size dele é de 32 pixels, de acordo com o que está no Figma, o font weight dele é o negrito, de acordo com o que está no Figma também, né? Se a gente salva aqui, a gente volta, a gente pode ver ó, que já está parecido. Só que se vocês repararem, não é o preto que está aqui, padrão, que vem da página, tá? É uma outra cor. Então a gente pode vir aqui no fio e a gente vê a cor que está sendo utilizada no texto. A gente copia essa cor aqui, Ctrl C, vem aqui em Color, e só cola a cor aqui, tem que colocar a tralhazinha aqui, salva. Beleza, agora já está certinho aqui de acordo com o que está no Figma. A fonte, o tamanho da fonte, tudo já está certinho de acordo com o que está no Figma. Agora só falta fazer esse quadradinho aqui. A gente vai usar um pseudo-elemento que é o before, tá? Tem o after e tem o before. Eles são bem parecidos, eu vou mostrar aqui para vocês o que é. Se a gente colocar aqui logo, span, coloca 2 pontos, né? E coloca aqui before, o que esse before faz? O que esse after e esse before faz? O que esse é um pseudo-elemento? Ele cria como se fosse um elemento HTML, só que no CSS, tá? E ele cria se baseando no elemento que eu colocar, que vai ter o before. Nesse caso aqui, ele vai criar se baseando no span, tá? Então eu coloco aqui content, só para vocês verem, ou seja, no conteúdo dele vai ter algum texto. Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para vocês verem, tá? Se a gente vem aqui e volta na página, vocês podem ver ó, que foi gerado um texto aqui, ó. A gente nem consegue selecionar esse texto, tá? Esse texto não é selecionável. A gente pode apertar F12 para inspecionar a página, a gente pode clicar aqui no spam, pode ver que esse before aqui foi criado, tá? Ou seja, o before é um elemento que vai ser criado antes da nossa tag que a gente colocar. E se a gente coloca o after, vocês já podem imaginar que ele vai ser um pseudo-elemento que vai ser criado depois da nossa tag, tá? A gente mudou aqui para after, é um elemento que é criado depois do nosso elemento aqui, tá? Só que a gente vai querer um conteúdo vazio. Eu não quero conteúdo nenhum, porque é um quadrado. Eu não quero texto, eu não quero nada. Eu quero só um quadradinho. E ele vai ser antes, porque se a gente olhar no Figma, ele é um quadradinho que vem antes, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro vamos pegar as dimensões desse retângulo. Ele tem 60 pixels de largura e 60 pixels de altura. Então é isso que a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar que ele tem 60 pixels de largura, 60 pixels de altura, né? Então a gente salva aqui e volta, não tem nada, porque a gente só declarou o tamanho, mas não declarou cor nem nada do tipo. Então vamos colocar as cores aqui. A gente pode ver que no fio, ou seja, no preenchimento dele, não tem nada. Ele só tem uma borda, né? Essa borda é dessa cor aqui, ela tem 2 pixels de largura, e vocês podem ver que ela é uma borda sólida, porque ela não tem... não é tracejada nem nada, é uma borda normal sólida, tá? Então é isso que a gente vai colocar. É uma borda de 2 pixels, solid, com essa cor aqui que a gente copiou lá no Figma. Se a gente salva e volta aqui, a gente pode ver que o nosso quadradinho já está aqui, só que ele não está quadrado, né? Ele não está bem um quadrado porque não deu espaço para ele aqui criar e se expandir aqui. Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai falar que esse before aqui, ele vai ter o position absolute, ou seja, a gente vai deixar ele solto no nosso HTML, tá? Ele vai ficar solto no nosso HTML, vocês podem ver que ele cresceu aqui. Por quê? Porque agora ele não está mais respeitando
o padrão, deixa eu fechar aqui, ele não está mais respeitando o padrão do HTML, né? Que fica um elemento debaixo do outro, um elemento do lado do outro. Agora ele está solto na página. Eu consigo posicionar onde eu quiser. Então, se eu coloco aqui top 0, por exemplo, eu quero que ele comece lá no topzinho 0 e o left 0 também, se a gente salva e volta aqui, olha para onde foi o nosso quadradinho. Aqui para cima. Por quê? Porque ele é uma posição absolute, então ele está solto no HTML. Só que ele vai se basear, o top e o left dele, o right e o bottom dele, vai se basear em algum elemento pi que tenha o position relative. Como o único elemento, o elemento pi dele, que seria o span, não é position relative, o elemento logo, que também é o pi dele, não tem position relative, o left side não tem position relative, o main, que é o pi dele também, não tem position relative, o último pi dele, que é o pi de todos, é o body, ele tem position relative, tá? Então, se você quiser que esse top 0, esse left 0 se baseie em algum elemento pi, você tem que falar que esse elemento vai ser uma position relative. Então, por isso que a gente vai vir aqui no span e vai falar ele que é a position relative. Se a gente salva e volta aqui, agora o top 0 e o left 0 dele é baseado no span, não é mais baseado na página, tá bom? Então, por isso que ele voltou para cá. E agora, cara, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui um background color red no span, só para vocês verem uma coisa. Ó, vocês podem ver que ele está posicionado aqui, o top 0, o left 0 é aqui em cima, tá? Vocês podem ver aqui, deixa eu pegar uma outra cor, que eu botei, já que eu botei coisa, eu vou pegar esse azul aqui, pegar esse lápis. O top 0 e left 0 é aqui em cima, tá? Ele está baseado no span. Se a gente coloca left 0, o left é o eixo X, né? E o top é o eixo Y. Se a gente coloca top 0, quer dizer que ele vai vir aqui para cima. Se a gente coloca o left 0, quer dizer que ele vai ficar aqui no lado. Se a gente coloca bottom 0, ele vai ficar aqui embaixo. Se a gente coloca right 0, ele vai ficar aqui na direita. Beleza? E conforme eu vou crescendo os elementos, então vamos supor que... acho que o azul ficou muito claro. Vamos colocar esse azul aqui. Se eu coloco o left 0, o left está aqui 0, right 0, se eu colocar right 0, bottom 0 e o top 0. Se eu coloco left 1, ele vai vir para a direita. Se eu coloco o left 2, vai vir para a direita. 3, 4. Ou seja, quanto mais número eu acrescento, mais para a direita ele vai vir, isso usando o left. Se eu coloco right e eu coloco o número positivo, ele vai vir para a esquerda. Se eu coloco mais um número positivo, ele vai vir mais para a esquerda. Para a esquerda. Ou seja, conforme eu vou crescendo o número no right, ele vai vindo para a esquerda. Conforme eu vou crescendo o número no left, ele vai vindo para a direita. E no top acontece mais ou menos isso. Se eu coloco top 1, 2, 3 e etc., se eu aumento o número, ele vai vir para baixo, e no bottom a mesma coisa. Se eu coloco bottom 1, 2, 3, eu acrescento o número, ele vai vindo para cima. Tá bom, vou salvar isso daqui, deixa eu abrir isso daqui no Paint. Depois a gente vai ter uma outra coisa que vai precisar fazer isso, tá? Tá, beleza. Então, dá para imaginar que eu não consigo usar top junto com bottom. Se eu coloco bottom 0, top 0, bottom 0, left 0 e right 0, o que vai acontecer? Né? Ele vai ignorar se eu coloco top e bottom, ele ignora o bottom. Tá? E se eu coloco left e right, ele ignora o right. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero right 10 e eu quero, vamos botar aqui, right 10 e eu quero o top 5, tá? Ó, vamos salvar aqui. Beleza. Ah, claro, é 5 o quê? 5 bananas? Não, tem que ter uma unidade de medida, 5 pixels, né? Por isso que não pegou. Beleza, ele veio para cá. Agora, se eu vim aqui e coloco, mesmo sendo em cima, né? Porque no CSS, vocês sabem, o elemento que está abaixo vai sobrescrever o mesmo em cima. Mesmo que eu coloque em cima, vocês podem ver que o elemento voltou para o left 0. Por quê? Porque ele ignora o right, tá bom? Ele ignora o right. Eu acho que deu para entender mais ou menos, a gente vai ter um outro elemento ali que vai precisar usar isso, e eu vou explicar de novo, tá? O que acontece é o seguinte, a gente salva aqui, vamos colocar o left 0. Se a gente vê, ele está um pouquinho deslocado para a esquerda. Então, se a gente voltar aqui, da mesma forma que se eu crescer o left, os números, se eu deixar negativo, ele vai voltar. Então, ele vai sair do nosso elemento, tá? Então, se eu coloco menos 1, 0, se eu coloco menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ele vai vindo para o lado oposto. O right é a mesma coisa, o top é a mesma coisa e o bottom a mesma coisa. Então, eu posso colocar aqui um deslocamento negativo. Se eu coloco aqui, por exemplo, menos 10 pixels, vocês podem ver que ele foi para o canto. Se eu coloco aqui o número positivo, 10 pixels positivos, por exemplo, ele vai para a direita, que é o que acontece aqui, ó. Se eu cresço o número, ele vai no left, ele vai para a direita. Se eu diminuo o número, coloco negativo, ele vai para a esquerda. Só que eu quero, nesse caso aqui, o número negativo. Opa! Deixa eu colocar aqui menos 15. Vamos botar aqui menos 15.
Ó, ficou mais ou menos, tá? Ele tá um pouquinho ainda para a perninha do A, é que ele tá um pouco no meio do A. Vamos colocar aqui menos 17 pixels, pra gente ver. Ó, agora menos 17 pixels já ficou um pouco mais próximo, a gente pode botar menos 18 pixels ainda aqui, ó. Agora sim, eu acho que ficou certinho, tá? Vocês podem ver que ele saiu totalmente do spam, ó, esse spam aqui, como no botão número negativo, ele saiu do spam para a esquerda, tá? A gente pode até tirar esse background aqui, que era só para ver o que estava acontecendo, se a gente salva aqui. Beleza? Agora, no próprio spam, a gente vai colocar o z-index. A gente pode colocar o z-index 2, ou seja, ele vai ficar uma camada acima, tá? Porque esse quadradinho ele tá em cima do span, só que a gente quer o texto em cima do quadradinho. E vocês podem ver que esse quadradinho aqui, ele tá um pouquinho mais claro, ou seja, ele tem uma certa opacidade. A gente pode clicar nele aqui e vir aqui em Inspect, a gente pode ver que ele tem uma opacidade de 20%. Então, a gente pode vir aqui no nosso Before, colocar aqui Opacity 0.2, que equivale a 20%. A gente pode ver aqui, ó, que já está parecido, só que o logo ele ainda tem uma certa distância. A gente pode ver aqui, ó, se a gente aperta no triângulo e aperta o Alt, a gente pode ver que a distância aqui é de realmente 17, coloquei 18, é realmente 17 na esquerda, o texto, e em cima é de 6 pixels. Então a gente pode colocar aqui que o top dele vai ser de, deixa eu ver aqui, menos 6 pixels, né? Se a gente salva aqui e coloca menos 6 pixels, ele vai para cima menos 6 pixels. E, cara, nosso logo aqui tá pronto, beleza? O nosso login aqui tá pronto. Tá igualzinho, tá bem parecido mesmo com o que tá no Figma. E agora a gente vai para a parte da cadeira e finalizar o nosso lado esquerdo aqui. Não tem como a gente fazer essas duas imagens aqui no CSS com HTML. A gente vai ter que salvar as imagens. Mas antes de salvar a imagem, a gente vai vir aqui no design, clica aqui no Picture, clica na imagem. A gente vai desativar a sombra, porque essa sombra a gente vai fazer no CSS, tá? Só a sombra. Então a gente clica aqui, é só clicar aqui em Export, que vai salvar a imagem automaticamente. Pode clicar aqui em Export, que ele vai salvar a imagem, tá? Salva as duas, vai lá na sua pasta, Asset Image e coloca as duas imagens lá, beleza? As minhas imagens já estão aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a colocar elas no nosso HTML. Primeiro de tudo, a gente pode criar aqui no left side ainda, aqui embaixo do logo, a gente vai criar uma div chamada Chair Image. Nem sei se isso são cadeiras, eu tô chamando de cadeira, mas eu não sei se são cadeiras não, tá? Parece ser um abajur, na verdade, né? Tá, eu vou continuar chamando de cadeira, não sei porque que eu tô chamando de cadeira, né? Mas não é cadeira, é abajur. Tá? Parece um abajur. Mas enfim, eu vou botar aqui abajur image, abajur, é assim que se escreve, images. Vou colocar abajur porque não é cadeira, tá? Vou colocar aqui uma outra div com uma class images, tá? Lembrando que, cara, isso daqui é um projeto só para ensinar vocês a como posicionar os elementos, como eu chego na minha linha de raciocínio. Esses nomes aqui estão nomes muito genéricos, então se isso aqui fosse um projeto real, cara, eu falo fortemente para vocês darem bons nomes, tá? Para as classes, porque para você dar manutenção depois vai ficar muito melhor. Porque images aqui dão nome extremamente genérico, tá? E se tiver mais imagens na sua página, você não vai saber sobre o que isso aqui se trata, então dê nomes melhor, tá? Tô colocando esse nome aqui para ficar mais fácil de fazer e tal, mas num projeto real, deem nomes melhores, mais explicativos. Coloca abajur, image, sei lá, coloca abajur, image já tá aqui. Sei lá, coloca o nome mais certinho, tá bom? Nome que vai fazer você saber o que é na hora de dar manutenção no código, tá? Mas eu tô colocando esse nome genérico aqui, mas não recomendo fazer isso em projetos reais. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui dentro a nossa imagem, image src. Essa imagem está em Asset Images, é o L1, que é a primeira imagenzinha. A gente coloca aqui a outra image, src. Essa imagem está em Asset Images L2. A gente coloca as imagens, salva aqui, a gente volta aqui no nosso projeto, tá as duas imagens aqui gigantescas, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma imagem do lado da outra, né? A gente vai colocar aqui uma imagem do lado da outra e eu acho que acho que vocês já imaginam como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai aqui em Images, o que a gente vai usar aqui em Images? Por que em Images? Porque Images, que é o pai das duas imagens, tá? A gente vem aqui nelas e fala que elas são uma display flex. A gente fala que ela é display flex, beleza? Uma imagem já está do lado da outra, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui em Chair Images, no Chair Images não, Abajur Images, né? A gente vai vir aqui em Abajur Images e vai falar que esse Abajur Image vai ter uma altura de 100%, ele vai ter uma largura de 100%, e eu vou colocar aqui um background color vermelho só para vocês verem o que está acontecendo, né? Colocando uma largura de 100% e uma altura de 100%, ele pega todo o tamanho disponível para ele depois do texto, tá?
Se a gente tira essa altura aqui de 100%, ele não vai mais pegar o... Ele tá pegando, ele vai pegar o tamanho do conteúdo, né? Mas esse conteúdo tá gigante. Então, antes de tudo, para ficar melhor para explicar para vocês, vamos diminuir o tamanho dessas imagens aqui. A gente pode colocar até uma classe aqui, ó. Pode colocar aqui... Opa, deu abrir o terminal aqui sem querer. A gente pode colocar aqui uma classe chamada L1. Pode colocar aqui na outra imagem uma classe chamada L2. A gente vem aqui. A gente fala que dentro de images eu quero editar um elemento que tem a classe L1. A gente clica aqui na imagem. Vamos ver aqui, clica na imagem. A gente vem aqui em cima, vê a largura. Essa imagem tem 270 pixels de largura. A altura vai se adaptar automaticamente, vocês vão ver. Eu quero editar dentro de images um elemento que tem a classe L2. A gente clica aqui na L2 e vê que ele tem uma largura de 226 pixels. 226 pixels, a gente salva e volta na nossa página. Agora a gente vai ver que a imagem está menorzinha, né? Agora a imagem está menorzinha. Essa daqui está esticadona, a gente vai ajeitar isso, vocês vão ver, tá? Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui e vamos tirar essa altura aqui de 100% do Abajur Images para vocês verem o que está acontecendo. Se a gente não coloca que ele tem a altura de 100%, a altura dele vai ser baseada nos elementos que estão aqui. Só que você repara que o elemento está centralizado aqui, ele não está aqui em cima, ele está centralizado. Então, por isso que a gente fala que ele vai ter a altura de 100%, tá? Ele vai ter a altura de 100%, porque a largura ele pega toda quando o elemento é display block, tá? Só que a altura ele vai pegar de acordo com o conteúdo. Só que eu quero forçar que ele tenha a altura toda, para a gente poder centralizar o elemento aqui, tá bom? Então a gente vem aqui, falou que agora ele tem a altura de 100%, a gente consegue fazer um display flex e o flex direction não, align items. A gente fala que o align items dele vai ser no centro. Agora sim, as duas cadeiras estão alinhadas ao centro. A gente já vai resolver esse lance aqui da barra de rolagem e tudo mais, tá? Se a gente tira a altura de 100%, só para mostrar para vocês, a gente não conseguiria centralizar, tá bom? Então a gente volta aqui com a altura de 100%, pode tirar esse background, e lembrando que ele está centralizando o pai dele, ou seja, ele está centralizando esse bloco de conteúdo aqui, tá? Ele não está centralizando as cadeiras em si, ele está centralizando essa div aqui, tá bom? Beleza, agora vamos ajeitar essa imagem aqui, tá? Por padrão, quando a gente declara display flex, foi o que eu falei para vocês lá logo no início, né? Quando a gente colocou o left side, right side. Ele vai pegar toda a altura disponível, tá? Ele se alinha esticando, tá? O menor elemento ele vai esticar para se igualar ao maior elemento. Só que não é isso que a gente quer. Então a gente pode falar que eu quero que as imagens se alinhem no final. Ou seja, elas vão ter um alinhamento no final. Não quero que elas se estiquem, eu quero que elas se alinhem no final e a altura delas sejam correspondente ao conteúdo. Só de fazer isso, vocês podem ver que a imagem já voltou para o tamanho dela que tem que ser, tá? A gente não precisou declarar a altura. A altura vai ser de acordo com a largura aqui, tá? Só de dar um align flex end, ele vai deixar de esticar, tá? Porque o comportamento padrão é o menor elemento se esticar ao maior, pegar toda a altura. A gente declarando um alinhamento no fim, ou seja, agora eles se alinham aqui no fim, eles respeitam a sua devida altura. Beleza? Agora vocês podem ver que a cadeira ela tá um pouquinho para a direita. Cara, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente usou no logo. Como assim? A gente vai falar que essa cadeira aqui, a L2, né, que está com a classe L2, ela vai ter um position absolute. Ou seja, eu quero ela solta no mapa para a gente poder posicionar ela onde a gente quiser. Então, se a gente coloca ela como position absolute, a gente já pode ver que ela veio para cá, né? Ela veio para cá. Se eu coloco top 0, vou colocar agora diferente. Vou colocar bottom 0. Né? Lembra, você só pode usar ou top ou bottom ou left e right. Se você usa top e bottom, o bottom vai ser ignorado. Se você usa left e right juntos, eu quero dizer juntos, tá? O right vai ser ignorado, tá? Então eu vou colocar o bottom 0. Vocês podem ver que o elemento veio aqui para baixo. E eu vou colocar o right 0. Podem ver que o elemento veio aqui para o canto, tá? Porque foi isso daqui que aconteceu. A gente colocou o right 0, veio logo para o início, e o bottom 0, ou seja, ele veio aqui para o cantinho. Mas, cara, ele tá, como eu falei, ele tá solto no corpo da página. Eu não quero ele solto no corpo da página. Eu quero ele solto, eu quero manipular ele, mas eu quero manipular ele baseado no pai dele, né, que é o images. Quando a gente declara o position absolute, ele vai ver qual é o elemento pai que tem position relative, né? Lembra disso que eu falei logo no início? Ele vai ver, o images é meu pai. Ele tem position relative? Se a gente ver aqui, não. Qual é meu próximo pai? É o abajur images. Ele tem position relative? Não. Então, beleza, ele vai para o próximo. O main, que é o próximo pai dele. Lembrando que essa div aqui não é a pai, vamos dizer assim, é irmã, tá? O left side, né, que seria o próximo pai, tem position relative? Também não tem. O main tem position relative? Não tem. Qual é o que tem o último pai dele que tem position relative? Sempre vai ter, é o body. Então, esse bottom 0, left 0 vai se basear no body.
a não ser que eu chegue em algum dos pais dele. No caso, eu quero que o image... Opa, cliquei aqui sem querer. A não ser o image, eu quero que o image tenha posição relativa. Então, vem aqui, posição relativa. Agora, o top 0, o bottom 0 que eu coloquei aqui e o right 0 está baseado no image, que é o pai dele, o primeiro pai dele, que está com posição relativa, tá? Então, se a gente coloca o background color vermelho aqui, vocês podem ver que agora ele está no top, no bottom 0, right 0, baseado no pai dele, tá? Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, top 0 e o right 0, ele vai vir aqui para cima. Se eu coloco aqui left 0, por exemplo, ele vai vir aqui para a esquerda. Se eu coloco aqui o bottom 0 e left 0, ele vai vir aqui para baixo. Se eu tiro o pai dele como posição relativa, ele vai ficar procurando todos os pais, não vai achar nenhum, e o último que vai ser o bottom. Só que eu quero que ele se baseie aqui, então eu coloco posição relativa aqui. Tá, beleza. Agora, eu vou tirar aqui, no caso, o bottom. Tá? O bottom não quero, porque ele já está se alinhando no fim, então não tem para que eu colocar o bottom. A única coisa que eu quero é que ele se desloque para cá, né? Lembra que a gente viu aqui? Se eu coloco no right positivo, se eu vou acrescentando número, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, ele vai sempre indo para a esquerda, se eu coloco no right. No left, ele vai indo para a direita. No right, é mais fácil colocar aqui no right, porque ele já vai se alinhar aqui no canto. Então, posso colocar aqui, em vez de left, coloco right, right 0. Né? Que aí, por padrão, ele já vai encostar aqui no canto. E agora eu posso colocar número negativo, que aí ele vai vindo para a direita, que é o que eu quero que ele faça. Né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 100 pixels. Se eu coloco menos 100 pixels, podem ver que ele vai vindo para cá. Se eu coloco 100 pixels positivo, ele vai vindo para cá. Né? Lembra? Se eu vou acrescentando no right, ele vai vindo para a esquerda. Se eu vou decrementando, ele vai vindo para a direita. Só que eu quero que ele vá para a direita. Então, eu coloco o número negativo. Ó, vocês podem ver que ainda falta bastante. Então, eu vou colocar aqui... vamos colocar aqui uns 300 pixels negativos no right. Olha, foi muito, tá? Vamos tentar marcar essa perninha aqui. Vamos botar aqui 260 pixels. Para ver. Ó, 260 pixels acho que ficou certinho aqui, tá? Tá bem parecido com o que tá aqui no Figma, beleza? A gente pode apagar esse background color aqui. E, cara, tá praticamente pronto o nosso left side aqui. A única coisa que falta é a sombra, que eu falei que a sombra a gente ia colocar no CSS. Então, se a gente volta com a sombra aqui, e da mesma forma que a gente fez com o gradiente, a gente não precisa fazer essa sombra do zero, pegar as cores, etc. A gente clica no elemento, por exemplo, no L1, vem aqui em Inspect, e aqui embaixo já está a sombra pronta para a gente usar, tá? A gente pode simplesmente pegar aqui a sombra pronta, copia, aí aqui no L1 a gente cola a sombra, a gente clica aqui no L2 e copia a sombra do L2. Beleza. Opa, aqui no caso é o L2. Se a gente salva e volta aqui, cara, beleza, já está com a sombra, já está posicionado os elementos. A única coisa que falta aqui é... Vamos tirar esse overflow, que ele ficou com overflow aqui. E eu não curti muito não, né? Porque ele está com essa barra de rolagem aqui, não pode ficar com essa barra de rolagem. Vamos tirar essa barra de rolagem dele aqui. É só a gente vir aqui no main e a gente fala que vai ser o overflow, a gente esconde. Tá? A gente dá um overflow hidden, esconde o que sobressai da página, que aí a barra de rolagem some, tá bom? E, cara, tá pronto, tá? O nosso lado esquerdo não tem mais o que fazer, tá pronto. É isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mesmo sendo algo simples, porque eu tento explicar mais ou menos para vocês a linha de raciocínio que eu tenho para chegar no resultado, tá? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo esse lado direito aqui. Eu pretendo acabar todo esse lado direito no próximo vídeo mesmo, tá? Fazer só 2 partes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal, rapaziada. Deixe seu like aí, ative o sininho para poder estar recebendo os próximos vídeos. E é isso, até a próxima. Fui!